Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa madrugada, por as mensagens, as palavras, os cultos. É maravilhoso, meu Deus. Nunca é demais falar de Ti, nunca é demais pregar, meu Pai, e viver, meu Deus, com este propósito poderoso. Nós estamos num propósito. E que esse propósito, meu Pai, dure, meu Deus, até o fechar dos nossos olhos eternos e o abrir, meu Pai, para a eternidade. Meu Deus, obrigado, Senhor. Sustenta o teu povo, sustenta todos nós. Nos mantém firmes, meu Deus, convictos, meu Pai, totalmente alinhados, totalmente cheios do teu Espírito, meu Deus. Que essa madrugada, meu Pai, seja mais uma madrugada poderosa, mas, Senhor, nós sabemos que isso, meu Pai, tem um a mais, meu Deus, tem um acréscimo. O nosso jejum, meu Pai, vem para fortalecimentos, para derrubar gigantes. Nós estamos, meu Pai, realizando este jejum, meu Deus, porque sabemos que tem demônios, meu Pai, que só são derrotados com jejum e oração, meu Deus. E nós cremos, meu Deus, que entidades, que espíritos, meu Pai, malignos, que se levantaram, meu Pai, não somente contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa igreja, mas contra a nação, meu Deus, serão destruídos. E o lugar deles, meu Pai, é embaixo dos nossos pés. Nós acreditamos nisso. Nós agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa nos sustentar, nos elevar, meu Pai, nos manter firmes, focados, e que sim, meu Deus, nós possamos, meu Pai, ao final destes trabalhos, meu Pai, nós temos muitas boas novas para contar, testemunhos, alegrias. Meu Deus, eu acredito, meu Pai, num tempo, meu Deus, poderoso. Eu acredito, meu Pai, num tempo de restituição, num tempo, meu Pai, de restauração. Eu acredito, meu Deus, em grandes testemunhos sendo gerados destes trabalhos. Será um mês, meu Pai, de guerra, mas é um mês, meu Pai, de grandes vitórias, meu Pai, que podemos sim ter a certeza de o que viveremos este mês, talvez nunca vivemos, meu Pai, na nossa vida, meu Deus. Eu agradeço, eu acredito e tomo posse, meu Pai, de tudo que veio e ainda de tudo que está por vir. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Vamos manter acordado, Vem aquele vontade, aquele pisca que... vai diminuindo a velocidade do piscar dos olhos, vai diminuindo até... Mas agora a gente vai ficar com ele bem atento. Repita comigo, iniciativa. Iniciativa, esse é o princípio básico elementar da fé. A bispa falou agora mesmo, mistura com a fé o que você recebeu do Senhor. Nós recebemos muitas coisas. Agora, para essa mistura, para esses ingredientes, sai um belo de um bolo de bênção, um belo de um pão de vitórias, de alegrias, um belo de uma camada poderosa de milagres. Precisa da iniciativa. Fé é agir à altura do que você acredita. Se você acredita que você pode, você precisa iniciar algo. Você precisa crer e dar esse passo de fé. Iniciativas sempre vão produzir oportunidades e possibilidades. Vamos ler, vamos repetir todos juntos. Iniciativa sempre vão produzir oportunidades e possibilidades. Fé não é só acreditar. Fé é agir. Coisas na nossa vida precisam ser iniciadas não somente por uma expectativa, mas por uma iniciativa. A gente tem muita esperança em algo, expectativa em algo, mas se eu não dou condição, de que maneira eu vou viver? Às vezes você tem fé, você vai conseguir perder 5 quilos, 6 quilos em um mês. Agora, mantendo a mesma rotina de alimentação, a mesma dieta,
os mesmos exercícios ou a falta deles, não vai produzir bênção. Você precisa dar condição para a sua fé ser transformada em bênção. Você precisa de ação. Não importa o tamanho da fé, o que importa é usá-la. Não importa o tamanho da sua fé, o que importa é você usar. Quando você vê a Bíblia dando a comparação do grão de mostarda, você começa a entender que, dependendo do grão de mostarda, ele some na mão. Dependendo da sua visão, você não consegue ver. Mas a questão é que ele está lá. A questão que você sente. A questão que muitas vezes é palpável esse grão de mostarda. O problema é que muitos não chegam nem na categoria, no patamar de você ver e ter a visão desse grão de mostarda. Não é que você vai ter o tamanho de uma fé, de uma melancia, de um abacate, de uma jaca. A Bíblia fala, se você tiver a fé pequena, mesmo que difícil até de ver, ela move montanhas. Você pode ordenar que um ramo de amoreira ele se saia daqui, se plante no mar e ele tem que obedecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé é totalmente possível, plausível, e quando você agrada a Deus, você tem bênção. É incrível que o poder da iniciativa pode fazer para uma pessoa. Quando pegamos aquele exemplo daqueles 4 homens e levando aquele paralítico, nós vemos que não pararam, eles não pararam mediante aos problemas, os obstáculos. Abriram um buraco e desceram. Em Marcos, vou ler, Marcos 2, capítulo 1. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado, na casa, em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram um doente deitado na sua cama. Vamos analisar esse versículo. Você vê que por causa de tanta gente, eles não puderam levá-lo. Quantas pessoas que quando chega num concurso público, vê lá, quantas vagas? É 100 para um, é 200 para um, é 500 para uma vaga. Já vão embora. Quantas pessoas que param antes de começar? Quantas pessoas não tem nem a expectativa. Eu dei exemplo ainda num dos cultos de segunda, que quando você pega um GPS, o GPS dá o tempo, o horário, você pega lá, abre o Google Maps, você quer, eu quero ir lá para Guaianazes, eu quero ir lá para a freguesia, né, para Guarulhos, está lá. 15 quilômetros, 20 quilômetros, tempo de 40, 50, 1 hora, né? Te mostra o trânsito, te mostra as faixinhas vermelhas, onde vai ser o ponto de mais trânsito, onde um ponto de mais fluidez do trânsito. E tem pessoas que já param por ali, e aquilo que é passado, a notícia que é passada, ela nem sai. Muitas vezes as pessoas a gente viu muito nisso na pandemia, né? Porque não ia faltar comida, e você vê gente que, né, prega amor ao próximo. Senhora, eu lembro de uma senhorinha, né, morava sozinha e pegou acho que 20 sacos de arroz. Até hoje está comendo arroz. Você imagina o momento da escassez, você quer achar que você está no Armagedon, né? Já chegou o anticristo, estão cortando cabeça do lado de fora.
A pessoa, por qualquer coisa, é uma geração que não sabe lidar com guerra, lidar com pandemia, lidar com epidemia. Por quê? Porque a confiança está em algum lugar. E tudo que está em fora de Deus, tudo que está externamente de você, o que você depositar vai te frustrar. Deus não permite que coisas na nossa vida venham a fluir, porque aquilo vai te dar segurança para não atuar de forma interna e só atuar de forma externa. Tem pessoas que buscam o quê? A sua confiança, a sua fé, a sua segurança fora de você. Tudo que está fora de nós não vai andar. Tudo que está para fora não vai andar. A gente viu muita notícia, muita fake news, muita coisa acontecendo, né, nessa pandemia, que ia faltar comida, faltar combustível, e faltar vacina, e faltava tudo. Agora só não faltou vergonha na cara de mentir. Porque o que precisava era isso. É a vergonha na cara. Eu fico vendo que uma das coisas que me deixa um pouco ainda surpreso, ao mesmo tempo chateado, é a cultura do medo. É candidato trabalhar em cima de medo. Noticiário trabalhar em cima de medo. As pessoas precisam parar de acreditar nas mesmas coisas. Porque se tem se existe TV Covid, é porque existe alguém que assiste a TV Covid. Se existe alguém que tem medo, é porque existe pessoas que estão se alimentando deste medo. Nós precisamos parar de ser levados por esse medo. O medo de você não conseguir, o medo de você não chegar, o medo de morrer, o medo de faltar isso, o medo de faltar aquilo. Eu lembro que chegou no pico da pandemia lá, passaram uma notícia que todas as crianças precisavam se vacinar. E, obviamente, estavam envolvidos os meus filhos. E aí deu um período de 4 meses, 5 meses, alguma coisa assim. E já ficou aquela coisa, a gente conversando e tal. Eu falei, não, a coisa vai acontecer. Coisas vão acontecer. E aí chegou para o final, tal, e a gente vê as coisas, a gente sabe o que o governador queria, aquela coisa toda, a cultura do medo. Né? Fica aqui, vou para Miami, fica aqui, vou para o hotel. Então aquela coisa de pandemia para você e liberdade para mim. Chegou no final do prazo para se vacinar, parece que o cara foi, né? Eu não sei se foi coincidência, né? Ou melhor, como eu gosto de falar, cristocidência. Ele foi para se candidatar, né, para a presidência e ninguém tocou mais naquilo. Aquilo passou. Né? Eu tenho uma visão, né? A gente também tem, nós acreditamos em algo e nada contra, porque existe vacina uma vida toda, mas a gente viu que tem coisas que precisava ser mexida. E a gente o quê? Não trabalhou em cima da cultura do medo. Mas as pessoas que estavam perto, né, olhavam de uma maneira que nós estava sendo imprudente, negacionista, pessimista, sei lá o quista, e aquela coisa que sempre colocando essa cultura do medo. E coloca a cultura do medo nas crianças. E aí você vê a cultura do medo nas professoras. Essa cultura do medo que não precisa, traz uma escravidão. Você você coloca algema e não tem movimento. Se você não tem como ter fé e medo no mesmo lugar. Porque a fé, ela provém de coragem. O medo provém da covardia, da incredulidade. Quanto mais você é incrédulo, mais medo você tem. Quanto mais você não acredita, mais você acredita em algo. Acreditar em algo a gente acredita. Todos nós acreditamos em alguma coisa. A diferença é que a palavra de Deus vai te trazer resultado. E qualquer outra coisa fora da palavra de Deus pode te trazer um atraso. A palavra de Deus acelera processos. Outras coisas que nós confiarmos fora da palavra de Deus, da mensagem que Deus nos ensina, pode fazer o quê? A gente atrasar a nossa vida.
Se aqueles quatro homens, eles olharam para toda aquela situação, não dá para entrar dali, não dá daqui, está cheio de gente, Jesus não vai ter tempo para a gente, as coisas não vão fluir dessa maneira, o cara está ali, nem conheço. Tudo aquelas coisas que o diabo vai colocando na nossa mente. Não vai dar para ficar na igreja, não consigo ficar no trabalho, não vou conseguir vender, não vou ter como restaurar meu casamento, eu vou viver uma vida andando de muleta, eu vou viver uma vida tomando remédio, eu vou viver uma vida brigando com meu filho, brigando com a minha filha, eu vou viver uma vida com dívida. Tudo aquilo que provém de uma incredulidade, porque você não espera mais nada em Deus. Você espera o pior. Eu já falei aqui que a vida do pessimista é a vida mais fácil que tem. Para não falar a vida mais... quando a pessoa não trabalha, é vagabunda. Então, a vida mais fácil que tem é a vida do pessimista. Por quê? Porque o pessimista, ele cruza os braços e só espera dar errado. É a vida mais preguiçosa que tem. A vida do otimista é a mais difícil. Porque ela vai ter que fazer rodar. Vai ter que dar certo. Na tua mão tem que dar certo. Você precisa acreditar sempre. Quando eu entrava em algum lugar, em alguma área, em algum desafio, eu precisava acreditar nisso. Eu sempre tive que acreditar. Coisas que eu comecei do zero, coisas que nunca houve na igreja. Diversas coisas que foi inédita. E eu precisava bancar, eu precisava crer naquilo que tinha que dar certo. Coisas até que a bispa falou, olha, vai devagar, não faz isso aqui, né? Não mexe nisso aqui. Eu falei, não, deixa eu ir, deixa, eu acredito nas coisas. Porque eu sei que Deus vai validar. Deus, ele quer alguém que tenha coragem. Deus quer alguém que tenha coração sincero, coração quebrantado. Se você tem um coração certo e você tem coragem, seu nome vai ser lembrado. Não adianta. Você vê pessoas com coração certo. Esses 4 homens tinham coração. Porque ninguém entende, ninguém faz algo pelo próximo sabendo que não vai ganhar nada. Ali era um homem que a Bíblia ainda fala, né? Era um homem que o Jesus ainda disse, ó. Bota no 4 de novo. Aí em cima do lugar onde Jesus estava, pela abertura, desceram o doente. Era uma pessoa doente. Quando você vê no 5, Jesus vai confirmar isso. Jesus viu que eles tinham fé. Você vê pelas atitudes. Jesus viu com os olhos a fé em ação. Como você pode ver, olhar para mim e falar, bispo, você tem fé? De que maneira? Eu falando que eu tenho fé? Eu falando que fé é linda? Eu dizendo que fé é maravilhosa, é fantástica, é sobrenatural, tenham fé? Ou você ter fé em algo e você botar em ação? Há uns 3 meses atrás, nós tivemos um grande problema, né? Ali na Praça da Sé, quando a gente foi realizar o trabalho, que tinha autorização, estava bonitinho, estava tudo certo. E ali, toda aquela situação aconteceu, a polícia falou, vocês não vão fazer, não vão colocar, aqui não vai ser feito. E aquilo continuou. Eu estava ainda estacionando, né? E alguns líderes já estavam ligando para mim, pastor, né? Bispo chegou também. Bispo, vamos mudar de lugar e tal. Eu falei, mas não posso. Naquele momento, eu já tinha recebido a direção, a bispa já tinha falado, pode ter travamentos nesse dia. E ali o que você mais via era a polícia. O que você mais via era 4 viaturas, arma para todo lado. E ali a gente só estava querendo ajudar. Como todos os trabalhos que a gente realiza. Naquele momento, o policial disse, você não vai realizar. Eu falei assim, eu respeito o senhor. Quem estava lá, tinha muitas pessoas ouviam falando, olha, eu respeito muito a autoridade. Eu respeito, mas eu vou realizar esse trabalho. Eu falei assim, você não vai realizar. Eu falei, eu continuei. Eu falei, desculpa, mas eu vou realizar esse trabalho hoje aqui. Não, você não vai, e assim, eu não vou nem
nem vou nem discutir com você aqui. Vou continuar e você não vai realizar. E bateu o pé e continuou. E falou, e se continuar, ele falou assim, vai chover de viatura. Somente isso. E eu falei, eu vou realizar. E pode chamar os caminhões. Eu não sabia o que ia acontecer. O que eu sabia é que eu acreditava que as coisas iriam mudar. Tudo estava sendo voltado para a gente mudar de lugar, para a gente ser acuado. Talvez, no pior dos casos, né, ser preso. Né, mas ia ter que ter muita gente, ia ter que ter muita viatura para prender todo aquele povo. E, no final das contas, a gente realizou. A prática vem naquele momento que você tem a opção, recua ou avança. E Deus ele vai saber, a tua fé vai ser mediante naquilo que você acredita, mas vai andar junto com a coragem. Não é uma coragem teimosa, é uma coragem confiante no Senhor. Porque se acontecesse no mês que vem, eu já ia ter um sinal. Aquele tempo findou. Talvez o momento é eu mudar para outro lugar. Tem tanta região. E se acontecesse de novo, eu já ia ter o discernimento. Eu não posso usar as mesmas ferramentas, eu não posso ser, porque agora eu já estou avisado e você é teimoso, e Deus não trabalha na teimosia. Aquele momento era uma injustiça, e o atributo de Deus é justiça. E Ele não iria me deixar passar viver aquela injustiça como a gente estava vivendo. Aquele momento, Jesus ele viu a fé. Porque ele vê a fé quando a pessoa ela mostra que quer vencer. Da onde não tem, você consegue abrir. Se está tudo fechado, você cria uma porta. Você cria um buraco. Mas Jesus não iria embora daquele lugar sem abençoar aquela pessoa. Será que não tinha outros doentes na região? Será que não tinha vários paralíticos? Porque a Bíblia relata que tinha muitos. Será que não tinha muito cego, muito surdo, muito leproso? Agora a Bíblia só relata um com ajuda, porque muitas vezes você vai precisar de ajuda, e todo mundo aqui foi abençoado, o que ajudou e o que foi ajudado. E mais do que isso, essa cura foi lembrada. Porque quando a gente chama a atenção de Jesus com uma fé prática, uma fé grosseira, uma fé violenta como essa, não tem como você não ser abençoado. Não tem como a gente não sair vitorioso. Não tem como a gente não viver milagres e áreas da nossa vida. Podia ter descido muitas pessoas lá, podia ter descido até mesmo um morto. Mas foi um paralítico para mostrar que para coisas andarem na nossa vida e não ser mais paralisadas, paralíticas, travadas, vocês precisam de uma fé sobrenatural. Vai precisar descer para o telhado se for necessário. Vai precisar abrir buracos. Vai precisar de ajuda. Vai precisar de coragem. Vai precisar até de equilíbrio. Porque 4 homens descendo uma corda, um em cada ponta, se um descesse um pouco mais, aquele paralítico ia cair de cara no chão. Ia ser 2 problemas. Aí ia ser outro problema. Agora faz andar e faz ressuscitar. Agora você vê um equilíbrio. Todos descendo com calma, com tranquilidade. Sabe por quê? Porque todos estavam descendo para Jesus. Estavam levando o problema para Jesus. Será que a gente está agindo com fé agressiva e na direção de Jesus? Será que a nossa agressividade está com as intenções e motivações certas? Será que eu estou agindo no caminho certo e estou tendo o resultado que eu desejo? Porque essas são perguntas que a gente precisa fazer. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E sabe o que isso nos revela? Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Ele não falou sobre a paralisia.
ele falou sobre os pecados. O que quer dizer? Que pecados na nossa vida paralisam a nossa vida. Pecados na nossa vida travam a nossa vida. Aquele problema daquela paralisia daquele homem era gerado pelos teus pecados, pelas desobediências que ele vinha tendo. Não pense que somente pecado vai ficar somente no pecado. Pecado ele vai corroendo. Será que ele não começou com uma dor no pé? Será que ele começou não sentindo as pontas dos dedos? Depois começou a não sentir mais o tornozelo, depois começou a parar o joelho. Será que coisas na vida dele não foi travando? Nem não foi do dia para a noite que esse homem, não sei, mas eu não acredito. As coisas vão acontecendo. Ninguém fica cego, você vai e começa a perder a visão. Você não tem um problema de um dia para o outro no fígado, você vai o quê? Com excesso de coisas, medicamentos, problemas. Você não pega a cara e tem que fazer uma obturação ou perder um dente do dia para a noite, quando você vai no dentista. Tem vezes que é só uma manchinha. O dentista passa lá, limpa, passa massinha, joga uma broquinha, acabou. Outras precisa fazer um canal. Outras perdeu o dente, perdeu o canal e tem que tirar a raiz. Outros não dá mais e vai ter que limpar tudo, botar uma coroa, botar um dente novo. As coisas vão aumentando. Da mesma forma a incredulidade aumenta, da mesma forma o pecado também aumenta, mas da mesma forma a fé tem que aumentar. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar, o que é isso? O que é isso que esse homem está fazendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo, nunca vimos uma coisa assim. Isso impacta. Isso impacta Deus e multiplica as oportunidades e possibilidades. Quando você age de uma maneira dessa forma, nós chamamos a atenção de Deus. É preciso parar de pisar e viver a passividade. Muitas pessoas acostumaram a ser passivos, acostumam, se adaptam. Ao invés de buscar cura, compra uma muleta bonita. Ao invés de buscar a libertação, busca algo melhor. Em vez de buscar a cura da visão, compra um óculos bonito, talvez da Dior, né, da Gucci, óculos bonitos, lindos, porque aí combina. Coisas na nossa vida que a gente precisa buscar o quê? O entendimento. Deus, ele nos entregou a possibilidade de viver o melhor tempo da nossa vida, uma vida abundante, uma vida curada, uma vida sem travas. A maior pedra no caminho da mudança é a passividade. Muitos são os fatores para travar uma pessoa. E precisamos nos levantar e enfrentar, confrontando o que nos impede de nos movermos. Marcos 3:24 diz, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. Ou seja, se um reino não subsiste, uma casa também não, Satanás também não. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem
que antes o amarre, só então poderá roubar a casa dele. Será que andarão dois juntos se não estiverem em totalmente acordo? Será que nós conseguimos viver uma vida dividida? Será que nós conseguimos viver em pensamentos divididos? Viver uma vida com uma casa dividida? Nada subsiste. Se você tem uma divisão, você não vai subsistir. Mente dividida, coração dividido. É uma fé dividida. Tem que ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente, sem intimidação. Pessoas de iniciativa. Observe aqui que Eliseu agiu quando Elias lançou a capa sobre ele em 1 Reis 19. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Presta muita atenção, Eliseu, ele não era um pobre coitado, não estava passando fome. Eliseu tinha 12 parelhas de bois. Ele se aproximou e lançou a capa. Quantas vezes a gente vê isso? Aquilo que está dentro da pessoa, quando lança a capa, a oportunidade. A capa você vem como uma oportunidade. Tem gente que está recebendo capa e ao mesmo tempo já joga a capa, ele faz, tira isso aqui daqui, eu não quero isso aqui não para mim. Às vezes a gente tem um problema e a pessoa ela enxerga como problema, mas não como oportunidade. Uns tempos atrás eu passei por uma situação e eu falei, não, Deus não me apresentou isso aqui sem me criar uma portinha, uma janela, uma oportunidade. Ele tem que me mostrar alguma coisa. Eu peguei essa situação e olhei o que eu poderia extrair daquilo. O que eu poderia gerar uma riqueza naquilo. Eu preciso olhar algo e pode parecer uma miséria, mas eu preciso gerar riqueza daquilo. Pode parecer uma doença, mas eu preciso gerar uma cura daquilo. Aquilo nunca vem sem glorificar a Deus. Muda o seu ponto de vista. Às vezes as pessoas recebem capa no ombro e olham primeiro para o boi, em vez de olhar para Elias. A oportunidade era Elias. Porque você seguiria o homem que serve o outro homem, um Deus, dono do ouro e da prata. Mas as pessoas olham para as pequenas coisas e olham que boi, família era o problema. Eliseu lhe viu a oportunidade. 20. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias. A Bíblia é muito clara. Poderia ter colocado somente Eliseu correu atrás de Elias. Mas a Bíblia faz questão de deixou os bois ali. Porque tem gente que não deixa, o boi não vai correr, o boi não vai dar para nenhum lugar. Mas a pessoa ela vai, Elias, volta aqui rapidinho. Se você quer algo na tua vida, você tem que correr atrás. Você tem que enxergar a oportunidade e agarrar a porta aberta. Correu atrás de Elias e disse, primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai, em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Pode voltar. Mas pode voltar e assim, encerra. Porque se a gente volta e fica, se a gente volta e pensa, se a gente volta e racionaliza, você não faz. A bispa hoje, agora mesmo, 1 hora atrás, estava dizendo isso aqui. Tem coisas na vida dela que não pode racionalizar. Se você pensa demais, você não faz. Se você pensa demais, você coloca medos. Coisas na nossa vida não pode mais travar por causa de coisas maiores. O que Eliseu tinha não significava nada do que ele iria viver.
Você não pode ser lembrado como aquele que tem parelha de boi, mas você tem que ser lembrado daquele que recebeu unção dobrada. Nós não podemos mais olhar do que eu tenho, mas do que eu posso ter. Porque exige fé de você encerrar ciclos e fé para você iniciar outros ciclos. Nós precisamos iniciar ciclos maiores. Se a capa foi jogada, é porque era para você, foi feito do teu tamanho e tem teu nome na capa. Se não, vai ser para outro. Agora, Eliseu recebeu unção dobrada. Fez o dobro de milagres de Elias. Às vezes a pessoa acha que a pessoa recebeu um poder, virou meio que um super saiyajin, né? Ele achou que poderia virar sei lá, alguma coisa, né? Ficou cabelo amarelo. Quando você pega o número de milagres de Elias, foi dobradamente o número de Eliseu. Ele realizou o dobro. O dobro. Era o mesmo Deus. E você vê que o que Elias passou não foi brincadeira. Mas o que Eliseu ia passar, o que ia viver, foi poderoso. Nós precisamos entrar nesse mover. A palavra é muito clara. Havia uma possibilidade real de Eliseu não receber aquela capa. O governo de Acabe e Jezabel foi provavelmente o pior de todos. Eles matavam os profetas. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 diz: quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Elias: sim, eu sei, mas não falem nisso. Elias chegou ao ponto de achar que tudo o que ele fazia era inútil. Elias testou Eliseu. Eliseu ele revelou iniciativa. Elias tinha dado uma ordem para ele. Ele não cumpriu a ordem. Ele revelou uma fé, uma iniciativa que transformou a vida dele e o destino dele. 3 vezes Elias disse a Eliseu: fique aqui. Muitas vezes vamos ouvir para não passarmos para Betel. Muitas vezes para Jericó. E nem pensar em passar pelo Jordão. Não quero Betel. Vou ficar em Jericó. E quando você voltar, me avisa como foi lá o Jordão. Podemos ouvir muitas vezes: não vá. Muitas vezes não precisa. Muitas vezes é muito demais. Não é bem assim. Não vai fazer muita diferença isso aí. Aquelas frases que não vêm com um não e nem com um sim. Sempre te deixando no meio termo. Sempre deixando o caminho. Sempre te marinando, deixando você morno. Nunca é negativo e nunca é positivo. É um talvez que a tua carne vai te jogar para o não. Mas o teu espírito tem que jogar para o sim. As pessoas não vão vir muitas vezes, e a gente vê isso, as narrativas hoje. A narrativa nunca é não pode. Isso pode causar problema. Você vê que recentemente o presidente ele zerou ali o imposto de whey, e sempre foi um suplemento alimentar, sempre foi usado inclusive para jovens, para todo tipo. É proteína do leite. E aquela narrativa veio de que maneira? Olha, muito whey pode causar problema. Como também se você beber 20 litros de água, você vai morrer. Então, qualquer coisa no excesso te causa problema. É aquela narrativa que isso vai bem, mas poderia estar melhor. Isso aqui está legal, mas poderia estar muito melhor. Betel, casa de Deus, é quando tomamos a consciência da presença de Deus e da companhia divina.
Até que tiveram, quando você vê aqui, os dois a caminho de Emaús, estavam tão apáticos e desanimados que eles estavam falando com Jesus e falando de Jesus para Jesus, sem saber que era Jesus que eles estavam falando. Até que tiveram a consciência da presença de Deus, quando seus corações começou a pegar fogo. Betel é o lugar do altar, e muitas vezes vamos ouvir pare. Pare que é bobagem. E não devemos, não precisamos ir para Betel. Betel é fundamental. O estar na casa, na presença do Senhor, é o lugar, é o ambiente da fé. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Sim, eu sei, mas não falem disso. O segundo lugar que precisamos passar é Jericó. Porque muitos param aqui na jornada espiritual. Jericó é onde decidimos enfrentar com Deus as fortalezas que humanamente parecem ser intransponíveis. Em 2 Coríntios 10 diz, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativos todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Na Amplificada diz, as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne ou de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas para a destruição de fortalezas. Estamos destruindo os argumentos sofisticados. Os argumentos sempre serão muito sofisticados, que vai te afastar das iniciativas, vai ver e você nunca vai poder praticar. E todo orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Estamos levando todo o pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo. Coloca a iniciativa, coloca a prática e vai para cima. A gente precisa impactar. Você não pode andar na passividade. Seja diferente, haja diferente, pensa diferente. Jejue, sacrifique de maneira diferente. Que dessa maneira você terá um resultado diferente. Você terá milagres diferentes. Você terá portas abertas totalmente diferentes. O momento a gente de nos diferenciar. Você não foi chamado para andar na manada. Você não foi chamado para ser liderado. Você foi chamado para liderar. Bispo, a gente não é liderado? Todo mundo é liderado. Eu sou liderado pela Bíblia, pela palavra, pela bispo, pelas direções. Agora saiba que você é líder das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas da sua casa, do seu trabalho, você precisa impactar, você precisa liderar, você precisa movimentar. As coisas chegam em nós para não voltar vazias. Elas precisam se preencher daquilo que está conosco. O que está em você? É passividade? Inércia? Reclamação, murmuração? Desculpas, muletas? Faça como esses homens. Faça Jesus olhar, impactar. Porque a primeira coisa que Jesus olhou não foi, meu Deus, fizeram um buraco, olha o prejuízo. Caramba, olha só o tamanho olha, eu nunca vi isso. Não. O que impactou Jesus foi a fé. Faça Jesus se impactar com a sua fé. Porque coisas paralisadas na sua vida vão andar. Amém? Será que tem alguém acordado ainda? Se coloque de pé, vamos orar.
Graças a Deus. Olha a honra, né? A Bíblia diz, dê honra para quem tem honra. Eu tenho a honra de pregar antes e depois da bispa. Tá bom ou não? Maravilhoso. Isso aqui é só para quem pode, não é para quem quer não, tá? Só para quem tem espírito. E você, pela fé, vai tomar iniciativa e vai pregar nesse altar também. Tem que ter o que? Essa vontade de pregar. Mas a gente não começa pregando no altar, a gente começa pregando para nós mesmos. A gente prega para as nossas vontades. Esses dias eu estava em casa e eu estava naquela... eu precisava ouvir a palavra, eu preciso me alimentar, porque aquilo me traz alegria, me traz paz. A única forma de eu me ter paz, alegria é com Jesus, é ouvindo. E parece uma coisa redundante, mas é real para mim. E naquele momento deu aquela vontade, nossa, eu estou cansado, não vou, dei um grito, eu vou ver isso aqui. Eu dei até um tapa, né? Eu estava ali fazendo exercício ali. Falei, não, não vou ouvir nada, não vou me misturar, eu vou ouvir, eu preciso ouvir. Aquilo precisa, mesmo eu me rasgando, não queria ouvir. Tem hora que você não quer. Adianta, tem hora que você quer dar uma esparecida. Eu falei, mas se eu espareço de tudo. Quando você dá um lagzinho, você vai e se afunda. Não adianta. É muito claro. A gente precisa nos preencher com aquilo que muitas vezes parece que já está cheio. Mas se todo dia se renova, todo dia você tem que ouvir. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por essa mensagem, por essa palavra. Eu oro, meu Pai, por cada um, Senhor, que está juntamente nessa madrugada. A Tua palavra diz, meu Pai, eu amo os que me buscam na madrugada, me encontram, meu Deus. Nós estamos aqui encontrando o Senhor, tendo encontro, meu Pai, meu Deus, com essa mensagem poderosa, com o Espírito, meu Pai, poderoso. O Senhor nos dá, meu Pai, problemas, situações, para que nós criarmos, meu Pai, uma oportunidade. Meu Pai, que hoje, meu Deus, a nossa iniciativa, a partir de hoje, crie possibilidades, crie oportunidades, crie portas abertas, meu Deus. Eu oro pela sua vida. Eu oro, meu Deus, por cada um que está aqui, meu Deus. Meu Pai, que a partir de hoje, meu Deus, homens e mulheres vão se colocar, meu Pai, nesta posição. A posição, meu Deus, que quando, Senhor, Elias jogou a capa, Eliseu fez, deixa tudo, meu Deus, e segue para o propósito. Meu Pai, que mesmo, meu Pai, estando tudo fechado, aquele jovem criaram, meu Pai, uma porta. Meu Deus, que o Senhor nos dê criatividade, que a nossa mente seja um celeiro de ideias, meu Pai, um celeiro de oportunidades, de possibilidades, de portais, de moveres, meu Deus. Eu oro, meu Deus, que a partir de hoje problemas se transformarão em testemunhos, portas fechadas serão abertas, Senhor. Meu Deus, eu acredito, meu Pai, nesse mover, e creio, meu Deus, que o Senhor está fazendo e procurando o pequeno fiel, meu Pai. Sim, meu Deus, que nós não venhamos acostumar, Senhor, em ouvir palavras, mensagens, que não venhamos estar cheios, meu Pai, de igreja. Oh, meu Deus, nós precisamos, meu Pai, estar, meu Deus, cheios do Senhor, nos preenchendo todo dia, que venha transbordar o Teu Espírito sobre nós, e que possamos ser, meu Pai, instrumentos e canais de bênçãos, de milagres, de vida, de curas para outras pessoas. Meu Deus, eu oro, meu Deus, e peço que o Senhor, meu Pai, venha estar conosco. Meu Deus, nós oramos pela nação, nós oramos pelo Brasil, nós oramos, meu Pai, pela nossa família, nós oramos, meu Pai, pela nossa vida, Senhor, a nosso relacionamento, os nossos filhos. Nós oramos, meu Pai,
pelos nossos pais, as nossas mães. Nós oramos, meu Pai, pelas lideranças, pelos pastores, obreiros, evangelistas, meu Pai, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, meu Deus. Nós oramos, meu Pai, para aqueles que pararam, aqueles que desistiram, aqueles que abandonaram a igreja, aqueles, meu Pai, que se perderam, aqueles que se lambuzaram no chiqueiro, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, se sujando cada vez mais. Mas nós oramos também, Senhor, para aqueles, meu Pai, que estão se purificando cada vez mais, aqueles que estão se limpando cada vez mais, aqueles, meu Pai, que não falam mais a língua do mundo, mas falam a língua de Cristo. Aqueles, meu Pai, que não pensam mais como o mundo, mas têm uma mente de Cristo. Aqueles, meu Pai, que não têm uma visão mundana, mas têm uma visão de águia. Uma visão, meu Pai, que olha longe. Meu Pai, que enxerga a quilômetros de distância o que o Senhor quer e é rápido para obedecer, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha nos sustentar, meu Deus. Sustenta a nossa vida, sustenta a nossa família, sustenta até o final desse jejum. Nós estamos sendo preparados para coisas maiores. O Senhor fará coisas poderosas em nossa vida. E meu Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que aquele que dá mais, meu Pai, é o primeiro da fila. Aquele que dá mais, meu Pai, é o primeiro da fila, meu Pai. Nós estamos, meu Pai, assumindo, meu Pai, as posições, meu Pai, primárias da fila. E nós sabemos que serão os primeiros, meu Pai, a entrar no campo de batalha, mas serão os primeiros a ser coroados, meu Deus. Nós estamos sendo preparados, meu Pai, para receber, meu Pai, uma coroa, Senhor. Coroas e medalhas de glória, porque sabemos que o Senhor, meu Deus, não está nos abandonando. Muito pelo contrário, o Senhor está nos preparando. E hoje, meu Pai, que um trabalho como esse venha a ser gerado grandes testemunhos, grandes milagres, grandes moveres. Início, meu Pai, de tempos poderosos. Meu Pai, que a nuvem, meu Pai, nós não venhamos perder a visão da nuvem. Meu Pai, que venhamos acompanhar a nuvem, ouvir a sua voz, meu Deus. Sim, meu Deus. Visita cada um. Visita, meu Pai, a cada um que está na transmissão. Visita a cada um que está aqui, meu Deus, nessa madrugada. Sabe por que está aqui. Sabe o motivo que está aqui. E sabe também que está procurando e buscando o Senhor, meu Deus, o único que vai poder tirá-lo daí. Meu Deus, o Senhor viu, meu Pai, que problemas, meu Pai, existem. E até mesmo, meu Deus, até essa palavra nos mostra que, meu Deus, dificuldades, barreiras existiam até chegar no Senhor. Mas que o teu povo, Senhor, veja que não cabe, Senhor, ficar olhando para o processo, mas que nós venhamos estar de olho no resultado, meu Deus. O Senhor quer, meu Pai, nos entregar situações para que nós, meu Pai, venhamos a tirar, meu Pai, proveito delas e aprender com elas. Porque, meu Pai, ao final das contas, meu Deus, nós estamos levando para Ti. O problema está sendo apresentado para o Senhor, meu Deus. Estamos nessa madrugada apresentando isso para o Senhor. Meu Deus, que sono, que medo, que preguiça, meu Pai, que dor, que cansaço não nos roube, meu Deus. Eu oro, meu Pai, que nada venha nos roubar. Meu Pai, que nada venha, meu Pai, nos afastar do Senhor. Que o fogo do Espírito, meu Pai, continue pegando fogo e aquecendo o nosso peito, nossa alma, o nosso espírito. Que quando abrimos a nossa boca, meu Pai, palavras venham sair que glorifiquem o Senhor. Eu oro, meu Pai, e agradeço, meu Pai, essa oportunidade. E peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, meu Pai, derramar, meu Deus, meu Pai, um poder, meu Deus, sobre essa nação, sobre o Brasil. Meu Deus, que todos os senadores, deputados, meu Pai, que entraram, meu Pai, nesse primeiro turno, nessa eleição, meu Deus, que eles comecem a impactar e tomar territórios. Meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que todo mal, meu Deus, vem, Senhor. Porque, meu Pai, muitas vezes, meu Pai, aqueles que é bom não tomaram o lugar. E o espinheiro tomou.
Nós precisamos nos posicionar, meu Deus. E oramos, meu Pai, pelo presidente. Nós oramos, meu Pai, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos deputados, senadores, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, por todas as instâncias, Senhor. E nós sabemos, meu Deus, que aqueles, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, contra a nação, contra o povo do Senhor, não subsistirá, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai, a nos unir, meu Deus. Que nós venhamos, meu Pai, a nos abraçar espiritualmente. E que sim, nós, meu Pai, vamos, meu Pai, ao rumo, na direção da nação que se tornará, se o Senhor estiver em primeiro lugar, a nação mais poderosa do mundo, meu Deus. A nação mais próspera. A nação, meu Pai, que levará, meu Deus, comida, a palavra, a visão, resultados poderosos, que nós venhamos a influenciar meu Pai, todas as nações, meu Pai, que o Senhor é Deus e que vale a pena te servir, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa mensagem. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Muito obrigado, meu Pai, por cada um que está nessa madrugada. Que cada um, meu Pai, pegue a sua porção, meu Pai, de fé. Meu Pai, esse espírito de iniciativa. Meu Pai, o poder da acabativa, porque não adianta iniciar, precisa acabar também. Meu Deus, e que vá à luta. E que o Senhor possa dobrar, meu Pai, o número de coragem, a unção da coragem, a unção da fluidez, a graça multiplicadora, o favor multiplicador, meu Deus, sobre nós. E que sim, meu Deus, deste dia, deste jejum, desta madrugada, dessas reuniões, dessas orações, meu Pai, tenhamos resultados, testemunhos poderosos para honrar e glorificar o Teu nome. Nós te amamos demais, meu Pai, e te agradecemos essa oportunidade. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, meu Pai, o Senhor é zeloso, o Senhor é bondoso, meu Pai, o Senhor, meu Deus, é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso amigo, o nosso mestre, o nosso líder, nosso professor, meu Pai, o Senhor é tudo, meu Deus, por nós, e o Senhor nos ama. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos, meu Pai, demais, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.